Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço por ter um corpo saudável, né? Por ter 2 braços. Muitas vezes a gente até não valoriza ou não sabe muitas vezes até as possibilidades que a gente tem. Mesmo os 2 braços me proporcionam tocar meu violão, minha guitarra. Aí você imagina, muitas vezes você não dá valor e tem coisas que você não faz, mas que se você não tivesse a chance, talvez você desse valor. Por exemplo, fazer um exercício, caminhar pela praça, dar uma volta. Se você não pudesse fazer isso, né, talvez você sentisse a falta. Muitas vezes a gente tem, né, o corpo perfeito e não valoriza as possibilidades que a gente tem. Mesmo que, eu não faço nada assim de grandes coisas, no futuro poderá fazer. Como eu dei o exemplo do exercício, né, ou de uma profissão que tem a locomoção, enfim, né, a gente só tem a agradecer por ter essa chance, né, de ter os membros em dia. E aquelas pessoas que têm certa dificuldade, né, agradecer também porque é uma forma que Deus nos proporciona através da limitação de evoluir. Hoje a gente vai falar de fazer o bem sem ostentação. Eu fico impressionado, né? Como algo que Jesus falou 2000 anos é super atual e parece que cada vez mais. Eu vou até ler aqui, ó. Não façais como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, que para ser desonrados, né, pediam que tocasse a trombeta. O que acontecia? Quando ia doar uma esmola, vou doar uma esmola para alguém ali, tinha todo um cerimonial, né, para que todo mundo visse que o Ismael está dando a esmola. Hoje em dia, alguém poderia pegar e falar: os ensinamentos de Jesus estão desatualizados, né? Hoje em dia, né, não tem mais esses costumes, mas e os vídeos? As pessoas filmam tudo e colocam tudo nas redes sociais, né? E olha quão atual é esse ensinamento de Jesus, né? O quão ele estava falando, não poderia falar assim, Jesus estava prevendo, mas falando com o nosso interior, né? Que ele conhece as nossas mazelas do ser humano em geral, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Essas mazelas, Jesus já falou, e assim, e há 2000 anos, e a gente ainda continua engatinhando, ainda cometendo os mesmos erros. Eu vou ler aqui, falando da parte da dissimulação, né? Fala, a verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Como assim? Evitando as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. É aquela pessoa que está precisando daquilo, ela já está muitas vezes numa situação de se sentindo inferior, né, de uma inferioridade. Então, o mínimo ato que você faça, né, poderá ferir aquela pessoa, né? É isso que os espíritos falam. A sublime e verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiário, transforma a esmola em serviço, né, em trabalho, fazendo aquela outra pessoa se sentir útil. Eu me lembrei agora de um caso, né, que eu vi num canal do YouTube, se vocês pesquisarem, acho que é Um Café Lá em Casa, acho que é o nome do programa, que é sobre música e tal, com músicos. E um músico é entrevistado, ele fala do Dominguinhos, né? Eu acho que eu já comentei isso em algum estudo aqui, mas o que acontece? Ali, esse programa é só com músicos, o pessoal é formado em música, o pessoal sabe muito. Então, né, quem muitas vezes trabalha junto com esses músicos famosos são professores de música, são pessoas que sabem muito, né, mestres, doutores em música. E aí um pega e fala assim, porque ele fez um show com um baixista e o baixista não tocava, não acertava uma nota, errava. Aí no outro dia de novo, né? E aí no terceiro dia, assim, que tinha mais um, ele perguntou assim, falou assim, mas, né, esse tem um vídeo no YouTube pra quem quiser pesquisar, né? Ele fala assim, fulano vai tocar de novo com a gente, porque ele não acerta nenhuma nota, né? Não acerta nenhuma nota. E aí o Dominguinhos dá risada e fala que sim, né? E aí ele não entende por que um músico tá deixando uma pessoa ali que não acerta nada, né? Falando da parte harmônica da música e tal. E aí o Dominguinhos fala, né, na verdade, que é porque ele tinha filhos para criar, né? O músico precisava daquele dinheiro, né? Então é uma forma que ele arranjou de fazer caridade através do serviço, né? Porque
aquela pessoa ali, ela estava numa situação difícil, precisando de dinheiro para sustentar os filhos. E ele ofereceu aquela forma, né, de ajudar ele, mesmo que ele não fizesse bem o serviço, né, falando da música, que os outros músicos não gostassem, enfim, etc. É uma forma, né, que você vê a humildade, né, dessa pessoa através do serviço, né, muitas vezes expondo o próprio serviço dele, que a música é o serviço dele. Mas ele abriu mão, né, daquela excelência técnica, poderia falar assim, aquela qualidade técnica que muitos músicos têm, né? Eu mesmo sou músico e, enfim, né, aquele desejo pela perfeição para ajudar um irmão, né, que estava necessitado. Então vamos buscar isso, pessoal. Vamos buscar ajudar, né, cada vez mais, mas sem o orgulho, porque se for para fazer de uma forma que seja só para postar nas redes sociais, então é melhor não fazer, né? Porque muitas vezes você vai estar fazendo aquela pessoa se sentir pior do que antes. É isso, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.